Da revista número 6, Livros de Sabedoria, hoje a lição número 3, o segundo livro de Samuel. E o assunto desse livro é Davi, um homem segundo o coração de Deus. O versículo bíblico que eu escolhi para resumir esse segundo livro de Samuel está aqui, 1 Samuel 13, 14b. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja príncipe sobre seu povo. 1 Samuel 13, 14b. Que não é do livro de 2 Samuel, mas que escreve isso aqui, Davi, um homem segundo o coração de Deus. É algo bem importante ser um homem segundo o coração de Deus. Outros homens da Bíblia receberam outros títulos interessantes, como, digamos, Abraão, o pai da fé, o amigo de Deus. Ou então Moisés, que foi o homem mais humilde que jamais existiu. Interessante, que a Bíblia assim coloca certos títulos nas pessoas, e Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, o livro de 2 Samuel, ele se diferencia totalmente do livro 1 Samuel. Ele é mesmo que no original hebraico, é um livro só. Quer dizer, esses livros de Samuel, de Crônicas, de Reis, no hebraico eles eram um livro só, mas na tradução para o grego, eles foram divididos em 2 livros. E isso eu mais ou menos imagino, não tenho certeza absoluta do que eu vou dizer, mas isso tem a ver com a questão de pergaminhos, porque naquela época era tudo escrito em pergaminhos. Então, para se fazer um rolo, num rolo, que eram enrolados, aqueles pergaminhos, cabia um certo número máximo de pergaminhos, que era um couro de um animal, Então, ficava ali meio limitado a um certo tamanho. Então, por isso essa divisão. Mas interessante que também o assunto que está aí dentro, ele é bem dividido. Quer dizer, no 1 Samuel fala mais sobre a infância de Davi, e 2 Samuel já fala mais sobre o reinado de Davi. Então, é bom a gente memorizar um pouco essas coisas. Qual é o assunto principal de 1 Samuel? Qual é o assunto principal de 2 Samuel? Qual é o assunto principal de 1 Reis? Qual é o assunto principal de 2 Reis? Isso ajuda. Ou como, por exemplo, o assunto principal de números. Assunto principal de números, como a gente tinha falado há pouquinho, sobre como Moisés foi atacado em sua liderança. Então isso é bem forte no livro de Números, como nós já estudamos, as diversas revoltas que foram feitas contra ele, e assim por diante. Isso ajuda a gente a distinguir. Esse livro é especial por causa disso, esse livro é especial por causa daquilo. E então, nesse segundo livro de Samuel, fala muito sobre as conquistas de Davi, porque a gente pensa assim, Davi sucedeu Saul, E hoje, quando um novo presidente é eleito, ele é eleito e ele assume o poder. E vamos dizer assim, 90% das pessoas dizem: ótimo, temos um novo presidente, e 10% ficam lá falando: não, vamos derrubar esse presidente porque não presta, ou alguma coisa assim, Mas, enfim, tem que aceitar, Depois, na próxima eleição, pode escolher um outro. E naquela época não havia eleições, mas tinha que lutar muito. Davi teve que lutar muito, porque no Reino do Sul as pessoas logo aceitaram ele, logo perceberam, porque ele já estava há muito tempo no cenário, já tinha vencido Golias, já tinha batalhado junto com Saul, e então as pessoas já conheciam, sabiam que ele tinha sido ungido e tal, e só que ele não tomou o poder, a força, porque respeitava muito Saul. E isso é bem interessante de Davi, que ele não tocava no ungido de Deus, por exemplo, aquela história
de Saul e Davi na caverna de Adulão, né? É bem interessante, quer dizer, Davi teve a chance de matar Saul, mas só cortou uma ponta da capa dele, né, como um sinal. Eu poderia ter te matado, mas não fiz isso. Por quê? Porque respeitou o fato de Saul ser o ungido de Deus. Então, quando Saul morreu, o filho de Saul, né, quis tomar o poder. E muitas pessoas disseram, lógico, o filho, né, está no lugar do pai, como naquela época era comum. E muitos, porém, já estavam esperando que Davi fosse assumir o poder. Então o reino do sul já elegeu Davi como sucessor, mas o reino do norte elegeu o filho de Saul como sucessor. E aí a gente já vê que a separação que veio acontecer mais tarde com Roboão, que foi o neto de Davi, mais tarde aconteceu essa separação entre reino do sul e reino do norte, né? Que essa separação ela, né, não aconteceu de uma hora para outra. Isso já era algo que já vinha cozinhando no pano de fundo, vamos dizer assim, algo que já vem lá de 200 anos antes, ou de 100 anos antes, vamos dizer assim. Davi reinou 40 anos, Salomão reinou 40 anos, então, digamos, uns 80 anos o negócio já vem cozinhando esse separatismo, vamos dizer assim. Davi fez coisas muito legais. Uma delas, ele era um bom administrador. Administrar é algo bem, bem importante, que muitos reis não sabiam fazer. Muitos reis achavam, né, muitas pessoas acham, ser rei é coisa maravilhosa, você senta lá e fica só fazendo festa o dia todo e se vestindo com roupas caras, etc. Né? Mas feliz o povo que tem um bom administrador na frente, seja como um presidente ou naquela época os reis, alguém que saiba, né, vamos dizer assim, fazer o país ir para frente economicamente. E outra coisa que Davi fez, que ele, né, tomou muito a peito de tomar posse das promessas, né, que para nós assim fica, tomar posse das promessas, nossa, que coisa legal, né? Sim, eu no lugar de qualquer rei eu faria isso, né? Mas Saul não tinha feito e também o povo antes dele não tinham feito. Ou seja, Deus tinha falado para Abraão, eu vou dar, né, para a tua descendência esse território, Canaã. E aí o povo de Israel entrou em Canaã, mas, né, Deus tinha falado, expulsem os habitantes daí, expulsem esses habitantes do meio de vocês, tomem posse da terra. Mas, né, os israelitas, vamos dizer, não foram fortes o suficiente, não quiseram obedecer. Ou eles tinham medo, ou eles pensaram, vamos então se aproveitar dessas pessoas, vamos botar eles para trabalhar para nós, como escravos, ou alguma coisa assim. E aí ficou aquela mistura, ficou aquela coisa, aqueles territórios assim que em parte eram de Israel, em parte pertenciam a outros, e também tinha outros territórios que Israel deveria ter tomado posse, mas não tomou posse, tentou, mas não conseguiu. Então tinha muita coisa ali que estava, vamos dizer assim, que Deus tinha prometido, mas que Israel não tinha tomado posse, não tinha recebido. Então, isso Davi fez. Ele foi lá e disse, nossa, a terra que Deus prometeu para Abraão é essa? Digamos assim, escolheu no mapa, por assim dizer, né? É essa aqui, e isso aqui agora eu vou tomar posse. Foi lá e disse para os habitantes daquela região, escuta aqui, Deus deu essa região aqui para nós, por Abraão, pertence para nós, portanto, fora, né? Fora, ou vocês têm que trabalhar para nós como escravos, enfim. Fez guerra, tomou posse de tudo, nós agora que dominamos aqui. Quem manda aqui somos nós, os israelitas. Então isso foi o que Davi fez. É algo assim bem, bem importante. Bem, bem importante. Organizou o exército, conseguiu expulsar os filisteus e tomar Jerusalém. Colocou os amonitas, moabitas e edomitas a pagar tributos, né? Quer dizer, não matou todo mundo, mas botou eles para pagar tributos. Isso é uma grande lição para a gente, essa questão de tomar posse, né? Acho que já comentei isso outras vezes, que Deus promete coisas para a gente e às vezes Ele
dá essas coisas para a gente por um milagre, como foi a tomada de Jericó, por exemplo, né? Deus fez, o povo não fez nada, só gritou, mas gritou não quer dizer nada também. E em outros casos, Deus disse, olha, isso aqui eu estou dando tudo para vocês, mas vocês têm que lutar. E assim muitas vezes é na vida da gente. Deus, ele dá alguma coisa para a gente, mas a gente tem que lutar para tomar posse, porque senão vão ter outros que estão com os olhos bem grandes em cima da gente para tomar o que Deus quer dar para a gente, os maus. Isso é uma lição forte que eu aprendi no correr da vida, que existe bem bastante gente de olho bem grande naquilo que Deus dá para nós, que estão querendo tomar isso de nós, a nossa bênção. E eu achava, não, o mundo, nossa, as pessoas são tudo pessoas legais, todo mundo é como eu, todo mundo ama o próximo, todo mundo só quer o melhor para os outros, né? Mas a vida me ensinou que não é assim, que tem muita gente ali só esperando a gente tropeçar para empurrar a gente no chão e jogar a gente no chão para eles pisarem em cima da gente e subirem. Então é uma lição espiritual de nós tomarmos posse das promessas que Deus fez para nós, lutarmos. Tem um versículo bíblico que fala assim que o reino de Deus é tomado por esforço. Então nós temos que tomar muito cuidado com essas teologias, certas teologias que falam, Deus faz tudo, basta você confiar, basta entregar tudo na mão de Deus e dormir tranquilo, cruzar os braços e Deus vai fazer tudo, né? Não é por aí, não é por aí, quer dizer, é mais uma parceria. Deus, ele manda a gente fazer alguma coisa e diz, faça isso, né? E aí, se a gente obedecer, ele vai dar força para a gente fazer. E aí a gente vai ter uma vitória. Então é uma parceria, ou seja, depende da nossa obediência. E quando a gente obedece, Deus dá poder para a gente fazer conforme a gente obedece. Então é Deus que faz, mas é a gente também que faz. Como o aleijado que Jesus disse para ele, levanta-te e anda, né? Então quer dizer, o aleijado teve que se levantar, teve que fazer alguma coisa. Só que ele não podia se levantar, mas ele acreditou que ele podia. E aí ele fez aquela força. Então, tá, Jesus disse para mim levantar, eu não posso, mas se ele disse, então eu vou tentar e tal. E aí, no momento que ele tenta, ele recebe a força e consegue. Então, é um trabalhar em conjunto, né? E isso que Davi fez, quer dizer, Davi entendeu que era uma promessa de Deus e foi lá, organizou o exército e tomou posse. Outra coisa importante que temos que falar sobre Davi, olhando, vamos dizer assim, o outro lado da moeda, o adultério, né? Adultério e assassinato foi um grande pecado que Davi fez, um grande pecado que ele fez, né? A gente pensa, mas peraí, Davi ele tinha várias esposas e tal, então ter mais uma mulher seria um problema, né? A gente tem que cuidar para não misturar, quer dizer, com essas outras mulheres, não sei se eram 4 ou quantas que Davi tinha, ele era casado, né? E a Bíblia fala de esposas e concubinas, né? Quer dizer, ele era casado com elas e com Batseba ele não foi casado. Quer dizer, né? Tem pessoas aí que fazem uma certa confusão, até tem pessoas que pensam que, por exemplo, só o fato de ter uma relação sexual com um homem e uma mulher, que isso já torna eles um casal, já faz deles casados, né? Porque existe um versículo que fala e tornar-se-ão uma só carne. Então tem pessoas que acham que quando um homem e uma mulher se ligam, eles estão casados, né? Mas isso está errado, muito errado, porque eu poderia aqui falar 1 hora sobre esse assunto, mas que a Bíblia fala, por exemplo, se um homem estuprar uma mulher, então ele é para casar com ela, né? Quer dizer, se a relação fosse o casamento, então não precisaria dizer, então agora ele tem que casar com ela, né? Quer dizer, são 2 coisas diferentes, 2 coisas separadas. Então Davi adulterou com Batseba e, né, ainda matou o marido dela, né?
e depois de ter adulterado, né? Quer dizer, se ele tivesse matado antes de adulterar, então não seria adultério, né? Porque quando morre o cônjuge, então... mas em todo caso ele fez depois, né? Pequeno detalhe assim, né? Quase um pouco irônico, vamos dizer assim. Depois, né? Depois que ele cometeu adultério, matou o marido dela. Então foi 2 pecados graves. E acho que nós já comentamos isso no passado também, né? Que muitos pensam, olha só, né? Davi foi lá, adulterou, matou, né? E Deus perdoou, né? E Deus perdoou. Mas porque não leem direito à Bíblia, não prestam atenção. O que está escrito? 2 Samuel 12, 10. 2 Samuel 12, 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. 2 Samuel 12, 10. Quer dizer, Deus deu um castigo para Davi pelo fato dele ter pecado. Então, não foi, ele pecou e depois Deus foi lá e perdoou, está tudo bem, tudo normal, tudo como era antes. Não foi assim. Não foi assim. Deus determinou um castigo para ele, por ele ter feito isso. Deus perdoou, vamos dizer assim, a culpa no tribunal eterno, vamos dizer assim, mas aqui nesse mundo Deus estabeleceu um castigo pelo fato dele ter feito isso. Então, isso mostra pra gente que com o pecado não se brinca. Muitos pensam, eu peco e depois eu vou lá e peço perdão e daí tá tudo bem, tudo como era antes, né? Mas não é assim. Não fica como antes. É como você meter um prego numa tábua e arrancar. Você pensa, tá igual como antes. Não, mas fica uma marca. Então, é bem importante a gente lembrar disso. Quer dizer, as consequências dramáticas foi que a família de Davi entrou em caos. Aconteceram várias coisas horríveis. Estupros, assassinatos e coisas, né, inomináveis, coisas bem feias mesmo aconteceram na família de Davi. Outro erro que Davi fez foi fazer um censo. Contar quantos soldados ele tinha. E, como diz aqui, 1 Crônicas 21, 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. 1 Crônicas 21, 1. Quer dizer, não só os soldados, o povo todo. Contar o povo. Tinha um mandamento em algum lugar dizendo que ele não deveria fazer isso. E também eu entendo que ali entrou a questão de vaidade, que Davi, através disso, queria se envaidecer. Então, eu queria pensar assim, se eu tiver um exército bem grande, eu vou ter muito poder. Então, ele, com isso, ele estava enfatizando o seu próprio poder. Nossa, eu tenho um exército tão grande. E com isso, ele se orgulhou e isso foi um pecado. Próximo título, a transferência da Arca da Aliança. Mais um assunto bem importante, que a gente sabe que os filhos de Eli tinham, né, sem querer, entregado a Arca da Aliança para os filisteus, porque eles, né, acreditavam que a arca era meio que mágica, vamos dizer assim. Israel estava perdendo as guerras contra os filisteus, e o motivo disso a gente sabe que era que o povo estava decaindo na fé e tal, como sempre. No livro dos Juízes, né, tá dezenas de vezes escrita essa história. Decaindo na fé, perdiam as guerras. Né? E os filhos de Eli acharam que dava de muito espertos levar a Arca da Aliança na frente do exército, como Josué tinha feito, né? Na conquista de Jericó. Eles acharam que se nós fizermos isso, daí nós vamos vencer, né? Mas não, né? Não adiantou, eles foram derrotados. Por quê? Porque no caso de Josué, o que foi importante foi a santificação do povo. Deus disse, santifica o povo e faça isso, isso e aquilo. E os filhos de Eli não queriam santificar o povo, não queriam nem se santificar, muito menos. Por isso tinham perdido a arca, e agora vem Davi e diz, nossa, essa arca, né, temos que trazer de volta. Temos que trazer de volta para o santuário. Porque naquela altura, o santuário ainda era eu sei como é que é em alemão, né?
o tabernáculo, né? Era o tabernáculo, era ainda em forma de tenda, como Deus tinha dado para Moisés, o tabernáculo, aquela coisa toda, aquilo, né, até o tempo de Davi era daquele jeito. Peles de animais esticadas e tal, com todo aquele esquema, né, do altar de bronze na frente, a pia, e depois tinha lá o lugar santo e o lugar santíssimo, tudo como também mais tarde foi no templo. O templo ele foi uma representação em pedra do tabernáculo, mas nessa altura ainda era o tabernáculo que estava em Siló, e Davi quer recuperar a Arca da Aliança e fica muito contente e manda construir um novo carro de bois, né? Quer dizer, hoje a gente pensa assim, nossa, que troço primitivo, né? Uma carroça nova, mandou construir uma carroça nova, né? É quase ridículo a gente pensando assim, Davi mandou construir uma carroça nova. Mas vamos transportar isso para os nossos dias. Seria como dizer assim que Davi, né, contratou a transportadora mais cara, vamos dizer assim, né? Seria traduzido para a nossa realidade. E contratou Uzá e Aiô, os melhores condutores de carros de bois, quer dizer, seriam os melhores motoristas que existem, né? Foram contratados para fazer esse trabalho. Então, vamos lá buscar, colocaram a arca em cima do carro de bois, e aí foram conduzindo e cantando, louvando a Deus e tudo, até que aquele carro de bois, sei lá, passou em cima de alguma pedra ou entrou em algum buraco, balançou, e então, deixa eu ver quem é que foi, Uzá, né? Percebeu que estava caindo, ia cair no chão, foi lá e escorou com a mão e morreu naquele instante. E todo mundo ficou, né, com o queixo lá no chão, pensando, peraí, nós não estamos fazendo uma coisa maravilhosa, levando essa arca da aliança de volta para o santuário, e agora vai Deus e castiga Uzá ali, né? O que ele fez de mal? Ele só queria encostar, só queria impedir que a arca caísse no chão. Já pensou? A maravilhosa arca coberta de ouro, né? Cair no chão. Isso seria um sacrilégio tremendo e tal, né? Todo mundo ficou ali espantado e a festa acabou. A festa acabou. Foram todo mundo para casa e Davi, né? Não está escrito, mas imagino que Davi foi dar uma conversada lá com os sacerdotes ou com Samuel, para perguntar, peraí, o que nós fizemos de errado, né? O que foi que nós fizemos de errado? E aí foram pesquisar e descobriram que Deus tinha falado para Moisés que a Arca da Aliança deveria ser transportada exclusivamente por levitas, carregada nos ombros dos levitas. Que esse era o modo que Deus tinha determinado que a Arca da Aliança tinha que ser transportada. Com aquelas barras, com aqueles paus, vamos dizer assim, varais, né? Cobertos de ouro, passados nas argolas, colocados nas costas dos levitas. Este era o método que Deus tinha determinado. Deus não falou nada de carroça nova, coisa assim, carroça de bois, etc. Nada disso. Falou nas costas dos levitas. Então, aí Davi entendeu o que eles tinham feito de errado, e aí, mais tarde, né, fez uma nova festa. Ele disse, agora entendemos o que fizemos de errado, não vamos mais fazer, na próxima vez vai dar certo. E aí fez essa festa, e aí vem na próxima página, Davi dançou vestido. O que, né, já vou explicar, né? Porque tem pessoas que acham que Davi dançou nu diante do povo. Tem pessoas que leem o texto e entendem isso, mas porque não prestaram atenção o suficiente. Porque Davi colocou o éfode. O que é éfode? Éfode é tipo um colete, vamos dizer assim, colete, né? Um colete sagrado. É como, digamos, um colete salva-vidas, mas não um colete salva-vidas, mas feito de algum material muito, muito precioso, alguma coisa assim, muito bonito, que era o que os sacerdotes traziam. Era uma marca dos sacerdotes. Seria quase, talvez, como na igreja luterana, aquele colarzinho branco que os pastores têm na frente, alguma coisa assim, né? Tentando comparar um pouquinho assim, o que se poderia comparar no dia de hoje, né? E se fosse agora pegar
se o prefeito da cidade fosse lá pegar do pastor aquele negócio e colocar no próprio pescoço, vamos dizer assim, e dançar na festa da igreja, vamos dizer assim, com aquilo no pescoço, né? Mais ou menos o que Davi fez. Ele pegou o éfode, que era dos sacerdotes, e ele mesmo usou. E aí fizeram festa. E todo mundo, né, entendeu que Davi era um homem muito espiritual. Ele usou aquele éfode, né, como, vamos dizer assim, para dizer, olha pessoal, eu gosto tanto de Deus, eu estou tão perto de Deus como os sacerdotes, né? Então foi assim, eu creio que as pessoas entenderam isso, que esse gesto dele usar o éfode foi um gesto assim de demonstrar espiritualidade. Na verdade, foi assim um pequeno pecadinho, vamos dizer assim, né? Não era bem correto que uma pessoa que não fosse sacerdote usasse aquilo. Mas diante da história dele, né, da fé dele que as pessoas já viam, as pessoas não ficaram lá, que absurdo, né, um que não é sacerdote usar. Então ele usou esse éfode. Então a Bíblia diz que ele usou esse éfode e ficou dançando com o povo. E depois, quando foi para casa, a esposa dele, Mical, xingou ele e disse, né, olha Davi, como é que pode, que absurdo, que horror, você dançando pelado na frente do povo, que vergonha, um rei fazendo isso, né? Então as pessoas entendem que Davi estava apenas com o éfode, que o resto não tinha mais nada além do éfode. Mas isso não está certo, quer dizer, se ele de fato estivesse nu, a Bíblia teria falado isso, porque a Bíblia, né, ela fala os detalhes mais importantes, coisas que são banais, que todo mundo já sabe, a Bíblia não conta. Então, como seria normal ele se vestir e em cima da roupa usar o éfode, isso que era normal, então a Bíblia não conta o normal, que era estar vestido normalmente. Só conta o detalhe específico, que era que ele tinha o éfode. Mas então por que a esposa dele falou, você estava dançando pelado na frente do povo? Eu imagino assim que quando ele estava dançando, as roupas daquela época eram diferentes das de hoje, né? Eram panos mais longos e coisa assim, então talvez apareceu um pouquinho as pernas dele, ou talvez um pouco os braços dele por baixo daquelas roupas que eles usavam, né? E aí a esposa dele ficou lá brigando com ele, né? Como a gente sabe, como acontece às vezes nas brigas de casais, né? Ficam falando absurdidades, assim, né? Se acusando de coisas, né? Exagerando, assim, né? Exagerando bem bastante, né? Mas por que Mical fez isso? Então eu tentei entender por que Mical fez isso, e para mim pareceu o seguinte, que Mical, ela era filha de um rei, Saul, né? Filha de rei, e ela foi criada dentro do palácio, quer dizer, criada, né, a pão de ló, como se diz assim, né, criada lá dentro daquele ambiente né, especial, melhor, né? Enquanto que Davi foi criado lá, nasceu no meio do povo, era, né, pastor de ovelhas, ele foi criado no meio do povo e estava acostumado a estar no meio do povo. Então, me parece assim que Mical, ela não gostou disso, que Davi estava dançando junto com as pessoas, abraçando as pessoas e estava feliz lá com as pessoas e todo mundo, Davi é o máximo, Davi é legal, Davi é uma pessoa importante, né? E ela lá no palácio, né, sozinha, escutando o povo lá gritar, e ela pensando, né, eu tô aqui, eu sou filha do rei e ninguém vem aqui falar, Mical, tu é maravilhosa e não sei o que lá, e Davi tá lá no meio do povo, dançando, pulando e coisa, e todo mundo gritando, Davi é maravilhoso. Então ela deve ter ficado assim cheia de, enfim, de inveja ou de raiva, né? Talvez ela tinha um pouco de preconceito contra o povo, né? A gente sabe que às vezes os nobres assim, eles olham, né, de cima para baixo para o povo, né, a ralé e coisa e tal, né? Dela pensou, olha, Davi, né, dançando com aquela ralé ali, coisa e tal, né? Então ficou bem nervosa, e quando Davi entra em casa, começa a brigar com ele, né? Mical começa a brigar com ele e falar besteiras, abobrinhas, e aí faz o que acontece? Deus castiga ela, que ela não pode mais ter filhos. Castiga por quê? Sim, porque falou um monte de mentiras. Se fosse verdade que Davi estivesse dançando nu,
né? Então Deus também não teria castigado ela, mas castigou ela porque ela falou mentira, porque isso era mentira que ele estava dançando nu. É um detalhe que talvez um dia na vida você encontre alguém que venha falar: olha, Davi estava dançando nu, alguma coisa assim. Não, não, nada a ver, né? Estava muito bem vestido, né? Próximo ponto, a aliança de Deus com Davi. Mais um assunto maravilhosíssimo, né? Aliança de Deus, aliança de Deus. Eu leio aqui Lucas 1, 31 e 32. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Lucas 1, 31 a 32. Então, o pacto, né? A aliança de Deus com Davi, que Deus prometeu para Davi que, né, os seus descendentes reinariam para sempre. E a gente sabe que, né, vamos dizer assim, fisicamente isso não aconteceu. Quer dizer, teve Salomão, reinou, depois Roboão, então houve ali, né, uma continuidade, outros reis e tal que foram reinando, mas a coisa foi se acabando, vamos dizer assim. E já na época de Jesus, né, já não existia mais nenhum rei que fosse descendente de Davi. Tinha lá, né, Herodes, que era um edomeu, que reinava em Israel. Então, essa promessa vai se realizar né, de um outro modo. Jesus vai reinar, Jesus é um descendente de Davi e vai reinar nos 1000 anos, né, sobre o mundo, no milênio. Deixa eu ver aqui. Essa aliança de Deus com Davi também nos revela esse lado espiritual que Davi tinha muito forte. Ele tinha uma fé muito grande, um relacionamento muito profundo com Deus. E se revela, por exemplo, na luta dele contra Golias, né, que ele diz: não, você está blasfemando contra Deus e, né, isso está errado e coisa e tal, né? Mostra que ele tinha um relacionamento com Deus, e isso a gente vê, esse relacionamento dele com Deus, nós vemos nos Salmos, né? Salmos, a gente sabe que a maioria, mais da metade dos Salmos foram compostos por Davi, então isso mostra a espiritualidade que ele tinha, e a gente entende por que Deus tinha um interesse em fazer esta aliança com Davi, prometendo para ele, né, que os seus descendentes reinariam sobre Israel e tal. Próximo título, o reino de Deus. Então, no tempo dos juízes, que foi o que veio, né, depois de Josué e antes de Samuel, foi o tempo dos juízes. No tempo dos juízes foi um tempo chamado teocracia. Teocracia. E Samuel ficou muito chateado quando o povo pediu um rei, mas Deus acabou, vamos dizer assim, dizendo: ok, vamos dar um rei para o povo. Por que Deus aceitou de fazer isso? Porque esses reis que reinaram em Israel, eles simbolizam o reino milenar, o milênio, que é o reino do Filho de Deus, que é o descendente de Davi, e ele vai reinar sobre o mundo inteiro. Então, Deus permitiu, Deus disse: ok, vamos deixar que Israel tenha reis, porque isso vai simbolizar alguma coisa lá na frente, o reino do Filho. Né? E o que vai simbolizar a teocracia? Quer dizer, o tempo dos juízes foi a teocracia. Ela simboliza o quê? Lá na frente, no futuro, o reino do Pai. O reino do Pai, ou seja, no final, depois dos 1000 anos que Jesus vai reinar, Jesus vai entregar o reino para o Pai. E aí vai vir a teocracia. Quer dizer, no tempo que Jesus vai reinar sobre o mundo, ele vai reinar como rei. Ou seja, ele vai sentar num trono e vai fazer seus decretos, e as pessoas vão ter que obedecer a ele. Vão ter que obedecer, e quem não obedecer vai ser castigado. Quer dizer, isso a gente sabe porque está escrito que ele regerá com cetro de ferro. Significa isso. Ele vai decretar, e quem não obedecer vai ser castigado. Certo? Então isso vai ser um reinado. Quando ele entregar o reino para o Pai, vai ser diferente. Deus
Ok, ele está sentado num trono, isso a gente sabe, Deus está sentado num trono, só que ele, o governo dele vai ser diferente, vai ser como na época da teocracia, lá dos juízes. Ou seja, Deus, ele espera, naquela época, Deus, ele quer que as pessoas obedeçam a ele simplesmente assim, que cada pessoa diga o que Deus quer que eu faça. Sem que haja um rei que vai lá, você não fez, então você vai ser castigado. Não, não havia rei. Deus esperava que cada pessoa estudasse as leis de Moisés e seguisse aquelas leis, cada um para si. E assim vai ser na época do reino do Pai, depois do milênio. Deus vai estar no trono e cada pessoa vai saber o que tem que fazer. Vai saber, Deus quer que a gente faça isso, que a gente faça aquilo, Deus gosta disso, Deus gosta daquilo, e cada pessoa vai fazer isso. E vai ser a teocracia. Próximo título, o reinado de Davi. Tá. Deus, né, Davi, reinou, e a gente aprende, vê muitas coisas legais também, né, na história de Davi. A gente aprende tanto sobre fé, como ele creu em Deus quando lutou contra Golias, mas também sobre a questão de respeito, né? Respeito aos ungidos de Deus, como ele respeitava Saul. E aí a gente tem um monte de lições, um monte de coisas importantes que a gente aprende da vida de Davi. E quando a gente lê os Salmos, a gente vê isso, né? A gente vê como é importante ter essa espiritualidade como ele teve. A gente, quer dizer, né, buscar essa comunhão com Deus. Agora vem um apêndice, eu criei aqui um apêndice chamado Vocabulário Bíblico Parte 1. Porque na primeira edição desse material, que se chamava Panorama Bíblico, eu sempre falava assim, vamos pegar um livro chamado Manual Bíblico e olhar o significado de uma palavra, de tal palavra, de outra palavra. Ou vamos olhar no vocabulário bíblico e olhar o significado de tal palavra, tal palavra. Mas eu percebi que muitas pessoas não têm um manual bíblico ou não têm um vocabulário bíblico, ou às vezes o vocabulário bíblico que a pessoa tem é um pouco diferente do que aquele que eu tinha, então isso gerava um problema muito grande, e por isso que eu procurei pegar aqui, coloquei em duas partes. Aqui, parte 1, nessa lição, ou seja, fiz aqui um pouco mais que uma página, um pouquinho menos que 2 páginas, esse vocabulário bíblico, que é muito importante. Por quê? Porque para a gente entender a Bíblia, precisa muitas coisas, claro, muita coisa. Precisamos usar o bom senso, precisamos ter conhecimentos históricos, mas também precisamos entender as palavras que ela usa. Eu já falei outras vezes que a fé, ela passa pelo cérebro. Quer dizer, para nós podermos crer em alguma coisa, nós temos que primeiro entender gramaticalmente aquela coisa, né? Se Deus diz, se na Bíblia está escrito Deus te ama, então nós temos que entender essa frase, temos que entender o que significa a palavra Deus, o que significa a palavra ti e a palavra ama. Temos que entender gramaticalmente o significado para depois poder dizer, então agora eu creio nessa palavra. Quer dizer, primeiro tem que vir a compreensão gramatical para depois a gente poder se decidir. Eu quero isso para mim ou não quero, né? Que eu creio ou não creio. Então tudo parte disso, da gente entender. Então tem muita coisa que a gente não pode crer porque não entendeu. Se a gente não entende o que está escrito, como vamos crer? Então, para podermos chegar no ponto da fé, temos que entender. E o que acontece é que, claro, a Bíblia ela foi escrita entre 2.000 e 3.000 anos atrás. E naquela época tinham coisas que hoje não existem mais, que várias coisas que naquela época existiam, na cultura daquela época existiam, e que hoje não existem mais. Então nós temos que... Não adianta a gente procurar num dicionário aqui, num Aurélio, o significado de certas palavras a gente não vai encontrar. De algumas.
porque são coisas que não existem mais. E outras palavras, com outras palavras acontece uma outra coisa, que é que o significado que aquela palavra tem na Bíblia tem na nossa era de hoje um significado totalmente diferente. O que levaria a gente a entender o texto bíblico totalmente errado. Como, por exemplo, a palavra selo, né? Selo, aqui na outra página, bem embaixo, selo. Hoje, selo a gente cola em cima de uma carta, né? Naquela época, selo era um pequeno anel gravado com uma imagem ou nome do proprietário. Cada proprietário de um selo tinha sua marca especial, que só ele estava autorizado a usar. Se ele queria marcar algo, pressionava o seu selo em cera quente ou argila macia, né? Eram usados selos, entre outras coisas, para fazer um contrato legalmente válido entre duas pessoas, para selar cartas, ou seja, para fechar cartas e para mostrar quem era o dono de certa coisa. Né? Então, se a gente olhar no dicionário Aurélio, selo, né, vai estar lá falando alguma coisa de, né, se cola em cima da carta. Mas na Bíblia tinha um significado diferente. Então, por isso é importante a gente ler um dicionário bíblico. Dicionário bíblico, porque lá vai ter essas palavras que não existem mais ou essas palavras que mudaram o significado, né? Como, por exemplo, forasteiro ou cuxita. Cuxita, né? Porque hoje não existe mais esse país chamado Cuxe. Então, quando aparece a palavra cuxita, o que é cuxita? Né? Então, aqui está o significado, que era uma região que hoje é o Sudão, Etiópia e Eritreia, Cuxe. Ou então carro de guerra, né? Hoje, né, carro de guerra é o quê? Um tanque de aço na prova de balas e coisa assim, né? Naquela época era o quê? Tipo uma carroça puxada por 2 cavalos, né? E tal. Então, ou então resgate. O que é resgate? Hoje, quando pensa em resgate, pensa num navio que está lá no mar e tem lá uma pessoa se afogando e alguém joga lá uma boia, uma coisa assim, né? Mas na época da Bíblia, o resgate era o pagamento para comprar a liberdade de um prisioneiro ou escravo. Então a gente vê que o significado mudou totalmente. Né? Ou então óleo, né? Se a gente pensar hoje em óleo, talvez vai pensar no óleo do motor, o óleo de soja que a gente usa ali para fritar alguma coisa, mas naquela época geralmente era o óleo de oliva, azeite de oliva, que era usado para combustível para lâmpadas, né? E remédio também, e também para tratar os cabelos, né? E também para ungir sacerdotes e reis, né? Então, um contexto bastante diferente do de hoje. Ou, por exemplo, pano de saco. Claro, a gente pensa num saco, ok. Mas naquele contexto, um pano de saco era uma roupa bem rude que as pessoas usavam quando alguém morria, como um sinal de luto. Né? Então, se lá na Bíblia está escrito, fulano usou o pano de saco, então está querendo dizer isso, ele estava muito triste e estava lá mostrando essa tristeza por uma roupa bem feia que ele estava usando. Né? Né? Ou como, por exemplo, foice. Foice quer dizer, eu sei o que é uma foice porque eu cresci lá no interior, né? Lá no meio das montanhas lá de Santa Catarina, no oeste de Santa Catarina, então eu sei o que é uma foice, mas talvez muitas pessoas hoje que crescem na cidade já não saberiam mais o que é uma foice, então por isso eu coloquei aqui explicando o que é, né? Ou, por exemplo, escravo. Quando a gente pensa em escravo, a gente como brasileiro pensa em escravo, pensa, né, nos negros que foram trazidos da África e em condições muito terríveis e eram chicoteados e colocados, né, no tronco e passavam por humilhações extremas, né? E na época do Império Romano era muito diferente, geralmente. Quer dizer, claro, existiam situações especiais, né, onde os escravos eram maltratados, alguma coisa assim, mas muitas vezes os escravos eram bem tratados. Muitas vezes os escravos gostavam dos donos deles e assim por diante.
porque, né, em certas situações, às vezes a pessoa ficava desempregada, acabava se endividando por não conseguir trabalho, alguma coisa assim, e daí era vendida como escravo. Mas isso significava o quê? Significava também ter um trabalho, quer dizer, ser um escravo significava que o dono tinha que também dar comida para ele e tal. Então, não era a pior coisa que existia, quer dizer, o pior seria morrer de fome, quer dizer. Então, né, temos que entender o que né, significava escravo. Naquela época, não estou lembrado se era 1/3 das pessoas, pode ser que até era mais do que 1/3 das pessoas daquela época de Jesus, que eram escravos. Muitas pessoas eram escravos, então era uma coisa totalmente normal daquela época, né? Não só os negros, né? Quer dizer, não tinha nada a ver com cor de pele ou coisa assim, como hoje a gente associa por causa da escravidão aí que houve no Brasil, mas naquela época era pessoas de todas as, né, de todos os povos, porque quando os dois países faziam guerra, um país ganhava, então ele tomava as pessoas como escravos, como, vamos dizer assim, como uma, como é que eu vou dizer, uma compensação de guerra ou uma coisa assim. Então era uma coisa muito, muito banal, escravos naquela época. Né? Ou, por exemplo, eira. Eira também é uma palavra que eu creio que ninguém hoje iria saber o que significa. Terreiro de debulha. Então, debulhar eu já mais ou menos imagino o que é, porque na minha época já não existia isso aqui, acho que ninguém ia fazer isso. Eu vi, sim, quando eu era criança, eu vi pessoas fazendo isso com feijão. Colhia feijão e largava lá no pátio, em cima de uma lona, e depois, mais tarde, ia lá e batia com um instrumento em cima daquilo para quebrar aquelas cascas, para o feijão sair lá de dentro. Algumas pessoas faziam isso, mas a maioria das pessoas usavam uma trilhadeira, né, para trilhar o milho, enfim, os outros cereais, né? Mas, então, eu creio que a maioria das pessoas hoje também não ia saber o que é uma eira. Por daí vem a necessidade de ter esse vocabulário bíblico. Senão as pessoas vão ler a Bíblia e não vão entender o que está escrito simplesmente pela gramática. Aí vão dizer assim, eu leio a Bíblia, mas não entendo. Sim, tem que procurar o significado das palavras também, né? Então tem muita coisa como esse éfode, né? Éfode. O que é éfode, né? Então tem que procurar no vocabulário bíblico, né? Claro, no Aurélio não vai ter a palavra éfode, talvez, né? Mas por isso é bom o vocabulário bíblico, que em muitas Bíblias atrás tem um vocabulário bíblico resumido. E existe um livro maravilhoso no Brasil, que é o Manual Bíblico. É fantástico, é um livro que cada um tinha que ter. Eu te recomendo seriamente de você adquirir esse livro, porque ali traz o significado de um monte de coisas, de palavras, e ali você pode aprender muita, muita, muita coisa com esse livro. Então, né, essa é a importância desse vocabulário bíblico, e eu acho que o contexto é bom também, que esse contexto de 2 Samuel, onde muitas dessas palavras aqui aparecem, né, como eira, né, quer dizer que Davi quis sacrificar a Deus, e quando chegou na eira de, eu não lembro o nome do Senhor lá, onde que Davi quis fazer o sacrifício, chegou lá e tal, né? E assim por diante. Quer dizer, essas palavras, muitas dessas palavras aparecem nesse contexto de 2 Samuel. Então, eu acho que encaixou bem ter colocado essas palavras aqui, para incentivar, né, de você, toda vez que você encontrar uma palavra na Bíblia que você não entende, procura um dicionário bíblico ou procura um Aurélio para poder entender o texto gramaticalmente, porque a fé ela só vai vir depois que a gente entender o texto gramaticalmente. A gente vai poder, né, concordar ou discordar do significado do texto, seria crer ou não crer, só depois que a gente entendeu. Eu vou ler as 3 perguntas que nós vamos debater daqui a pouco. Número 1. Que parte da promessa de Deus a Abraão foi cumprida em Davi? Pergunta número 2. Que pessoas usavam normalmente o éfode? E pergunta número 3. Discutir a declaração Jesus é o Rei de Israel. Aleluia, glória a Deus.